acontecendo? Essas consciências que encarnaram na Terra com esse propósito também de despertar a humanidade para essas novas consciências, chega aqui, é muito difícil elas se adaptarem a esse nível de vibração que ainda tem aqui. Elas não vieram para se encaixar porque elas vieram trazer um novo, elas vieram trazer novos movimentos, novas formas, elas vieram trazer a nova consciência. Só que quando elas chegam aqui, a forma como a grande massa tá fazendo de tirar o poder desses seres que foram enviados é através dessa doentização, através desses diagnósticos. Porque quando esse diagnóstico é trago para a pessoa, ele tira o poder da pessoa. A pessoa ela começa a se sentir doente. E ela, com esse estereótipo da doença, ela se sente limitada. E aí, ela não vai colocar a potência dela no mundo, ela não vai colocar a voz dela no mundo, ela não vai colocar a irreverência dela no mundo. Então, de alguma forma, esses diagnósticos estão sendo utilizados já contra essa evolução. E é engraçado porque eu vi esse movimento, até pessoas que já eram muito despertas, retrocedendo no sentido de aceitar esses diagnósticos como uma pré-justificação de algumas limitações, mas que na verdade não são limitações, são diferentes formas de se manifestar, que é exatamente isso que essas consciências estão querendo trazer pra gente. Diferentes formas de se manifestar através dessa consciência mais avançada que eles estão tentando nos passar. Então, isso me dá um alerta para que a gente fique bem atenta. Não é que a gente vai desvalidar os médicos, os diagnósticos, não. Mas é muito importante que você não utilize esses diagnósticos como uma forma de limitar a sua atuação no mundo ou de você calar a sua voz, a sua potência, as consciências que você é capaz de trazer para o mundo. É como se isso fosse uma característica que você precisa para você trazer e manifestar a consciência que você precisa no mundo. Só que quando o mundo olha isso como uma doença, te trazendo um estereótipo de limitação, e você aceita isso, você também se coloca nesse lugar de limitação e deixa de chegar onde você tem que chegar. Primeiro, e o que eles mostram é que todos esses mecanismos, eles são muito sutis. Eles são muito manipulatórios. Inclusive, é isso de novo que eles me reforçam. Fontes sérias, éticas, acabam em algum momento sendo tomadas com esse enredo e acabam trazendo esse discurso para si. É como assim, como eu posso explicar? Pessoas que têm um propósito bom, que têm uma consciência sendo utilizadas por essa manipulação para também compartilhar e disseminar essa informação que na verdade não ajuda, ela leva para limitação. Então a gente tem que ficar muito atenta, inclusive com as fontes que a gente sente que são fontes verdadeiras, porque elas podem sim ser influenciadas sem perceber para trazer. É porque assim, gente, a informação ela é tão forte, o nível de manipulação mundial ele é tão grande, tão grande, tão grande energeticamente, tecnologicamente, que é como se até quem tivesse a consciência tivesse tá muito conectado e um pouco distante para não se perder nisso, sabe? E agora faz total sentido, porque eu só estou conseguindo agora dar espaço, confiar nessas canalizações agora que eu vim para uns lugares bem remotos e distantes, onde eu mudo totalmente a minha rotina, a minha vida. Quando, por exemplo, eu tô aqui na Ásia, eu não sei falar inglês.
E agora, gente, tá tudo fazendo sentido, tudo fazendo sentido. Por que que também eu não aprendi inglês antes de vir pra cá? Porque eu não saber da língua faz com que, de alguma forma, eu não seja contaminada pelas informações da grande massa. Então, muita coisa eu não busco na informação externa, eu busco realmente de me conectar com essa energia maior, com aquilo que eu acredito, e eu busco direto da fonte. E quando a gente busca direto da fonte, a chance de isso ser manipulado é muito menor. Tem chance? Tem chance, claro. Porque essas outras consciências, né, elas também se materializam nesse outro campo. Mas é muito diferente, assim, de toda hora eu estar vendo informação sobre tal diagnóstico, vendo isso, vendo relatos disso. Então, quando a gente não está imerso dentro dessas manipulações, a gente consegue acessar a fonte mais divinamente. Então, estar aqui do outro lado do mundo, sem acesso às informações muito da grande massa, eles me tiraram muito desse movimento, assim, tanto gente que Instagram, eu quase não consigo, eu uso o Instagram, eu uso as coisas para trabalho, muito mais para trazer do que eu capto de lá para cá, do que me alimentar de alguma coisa. Tanto que agora faz todo sentido, porque que eles pediram para realmente criar o grupo, né, seja a sua própria fonte. Que isso foi que eles me orientaram a fazer em 2014. E eu comecei esse grupo, só que eu ainda não entendia muito bem o propósito dele. Eu comecei, trouxe, eu não sabia qual linha, se tinha que ser só espiritual, tinha que ser consciencial. Fez sentido, mas eu acabei tendo que fazer outros movimentos, e agora eu voltei com esse grupo, né, e agora faz todo sentido. Então, um grande alerta, por isso que a gente tem que desenvolver mais esse aspecto dessa consciência e desse buscar vindo da fonte, ao invés de ficar buscando em várias fontes terrenas, porque até as mais divinas, elas podem ser manipuladas, sim. E outra coisa que eles me mostraram é que, sim, existem alguns portais no mundo que ainda não estão totalmente dominados por essas forças que querem os grandes poderes. Então, isso faz com que esses portais, eles ainda sejam, entre aspas, blindados energeticamente. E um deles, sim, é Krabi, aqui na Tailândia. Eu nem sei se eu já falei isso no outro vídeo. O Chapada dos Veadeiros no Brasil, Shanghai, aqui na Tailândia também. Esses são os que eu tô acessando. Eu sei que existem outros no mundo, que outras pessoas acessam. E, por exemplo, esses lugares têm muita natureza. Então, é como se aonde o ser humano ainda não conseguiu destruir totalmente a natureza, é o lugar onde eles conseguem se conectar, sabe? É como se fosse onde eles pousam a energia deles. Tipo, como se fosse um aeroporto da energia deles. Tipo, é a natureza. E aqui nesses lugares tem muita natureza, muita. Eles me mostraram também que eles já estão começando a despertar para isso. E o que está acontecendo? O turismo da grande massa, e me explicaram, é como se a blindagem energética desses lugares trouxesse uma proteção. E eles não têm essa força nesses lugares. Só que eles estão usando as pessoas semi-despertas. O que são as pessoas semi-despertas? Elas são chamadas, atraídas para esses lugares, mas elas já estão muito manipuladas por essas manipulações. E elas acabam indo para esses lugares, mas elas não se conectam verdadeiramente com a energia desse lugar. É como se elas fossem chamadas, mas elas não conseguissem entrar na vibração. E aí o que eles usam?
muito o aspecto da tecnologia. Então, por exemplo, você vai ver nesses lugares, portais, muitas pessoas indo, mas pessoas indo só para tirar foto, só para dizer que foi, só para entrar no hype do negócio e não se conectar verdadeiramente. Então, isso é uma forma de ataque velada, porque assim, eles não têm força para destruírem esses lugares verdadeiramente, porque tem uma grande proteção energética e espiritual, porque tem um propósito muito grande. Mas eles conseguem impedir que isso entre na potencialidade que pode ser. Então, essas pessoas semi-despertas estão sendo chamadas para que quando entrem em contato aqui, elas entrem em contato com essas consciências mais amplas. Mas pelo nível de doutrinação, manipulação, elas vêm, tiram uma foto e não conecta com nada, não sente nada, não vai transmitir nada para o mundo, vai voltar para os seus lugares da mesma forma, com uma forma bonita e um like. E esse não é o propósito. Então, por isso que pessoas mais despertas precisam entrar em contato com essas consciências e com esses lugares para potencializar essas consciências que estão sendo trazidas e espalhá-las no mundo. Essas consciências, elas têm que ser espalhadas, elas têm que ser praticadas, elas têm que ser vividas. E é como se eles me trouxessem que a primeira consciência que está sendo trabalhada é a libertação do medo. É como se o medo, ele tivesse sido o atraso da humanidade em muitos séculos. O medo, ele foi usado, foi a arma mais potente e mais destruidora que foi utilizada na Terra. A disseminação do medo. Através do medo, a gente foi doutrinado a servir sem questionar, falar a nossa voz, a deixar de conectar direto com a fonte, diminuir os nossos poderes. O medo realmente é como se eles mostrassem assim que o maior ataque que a gente sofre é através do medo. E que isso não é de hoje. Então, isso justifica, inclusive, muitos seres que têm uma missão de contribuir com o despertar da humanidade terem sofrido grandes doutrinações através do medo, inclusive vindos por muitas religiões. É como se até esses que trazem... Sabe o que eles estão mostrando muito? É como se tivessem seres que iniciaram essas consciências no mundo, mas em algum momento eles foram doutrinados também por o medo, sabe? Limitando. E o que eles estão tentando trazer agora é a expansão total disso. É como se as religiões, sim, tivessem grandes seres que vieram com essa missão, mas que no meio dessa missão eles foram doutrinados pelo medo e eles propagaram esses medos, ou seja, é como se a consciência tivesse sido entregada pela metade. E agora o movimento é tentando trazer essa consciência da forma mais ampla que ela é. Então, o que eles trazem é basicamente, o primeiro movimento que precisamos tratar é o medo. É todas as doutrinações, todos os comportamentos, todas as crenças que a gente tem baseado no medo. E não na fé, e não na confiança. Que quando a gente conseguir trabalhar isso, a gente vai conseguir manifestar o que essas consciências trazem pra gente. É como se no fundo, essas consciências já existem dentro da gente, mas elas estão cobertas com tanto medo, que é difícil a gente acessar. Então eles têm que vir para essa missão para ajudar a gente a acessar isso e fortalecer a gente pra gente ter coragem de praticar isso aqui, encarnados. Eu
acho que a mensagem de hoje é essa. Se você tá assistindo esses vídeos, se tá fazendo sentido pra você, se tá acolhendo o seu coração, se você também já sentia isso dentro de você, se você já estava canalizando isso, ajude a compartilhar essas mensagens. Isso tem um propósito muito grande, maior do que a gente pode entender ainda, maior do que eu posso entender, o que eu posso explicar pra vocês. Realmente é um ato de fé isso aqui que eu tô fazendo. Então, divulguem, compartilhem, se inscrevam no canal, comente, vamos nos fortalecer nessa jornada para que a gente possa servir realmente essas fontes evoluídas de consciência, ao invés de ficarmos ainda presos nessa matrix que nos prende doutrina através de tanto medo.